Você está aqui no canal Acervo de Memórias com Maria Célia Elvas. Nessa noite nós temos um convidado muito especial e nós queremos agradecer a todos que têm entrado no Acervo de Memórias, divulgado o Acervo de Memórias, levado esses testemunhos a muitos que precisam ouvir para compreender, para aumentar, para enriquecer a sua fé. Eu estou lendo aqui uma informação. Os seguidores estão entrando. A Vitória Cristina 957 entrou. Bem-vinda, querida. Eu sei que muita gente já está se preparando para estar conosco nesta noite. A Chu entrou. Oi, Chu, lá de Anchieta, Santa Catarina, da pizzaria mais gostosa de Anchieta. Chu, um beijão para você. Pastora Selma, Deus abençoe, pastora. Boa noite para todos vocês também. Nesse tempo, nesse momento tão delicado, onde nós temos pessoas que estão aí lutando com a Covid, e eu quero deixar aqui para o pastor Juliano, para a Débora, os nossos sentimentos, sabendo que a pastora Clotilde está no colo do Senhor nessa hora, está lá em festa, estão em festa, e isso que é maravilhoso na vida desses de nós que andamos com o nosso Deus, com o Salvador da raça humana, o Senhor Jesus Cristo. Ele que veio nos resgatar, nos buscar, garantir a nossa salvação, nos tirar desse mundo tenebroso e nos colocar no lugar alto junto com Ele. Essa noite nós temos o Ângelo Oliver, que é o nosso querido entrevistado desta noite. Ângelo, é só aceitar aí, vai estar comigo. Já já, Ângelo do Rio de Janeiro, essa cidade deliciosa, essa cidade. Ângelo, que saudade de você! Poxa vida, quantos anos, hein, Ângelo? Eu vou deixar você se apresentar para o pessoal, contar o seu nome, o que você faz, o nome da sua esposa, da sua sogra. Eu vou deixar você se apresentar. Você é o dono da palavra dessa noite aqui no Acervo de Memórias. Com vocês, Ângelo Souza de Oliveira, o nosso grande missionário. Fala, Ângelo, que saudade. Muito prazer estar aqui nesta oportunidade com você. Agora, acho engraçado eu ser o grande missionário, né? Que eu tenho quase 1,5 m. Mas a sua grandeza está dentro de você. Poxa, a gente se conheceu há quanto? 34 anos, 35 anos atrás. Você me dirigiu numa peça na igreja. Foi assim que eu tive contato contigo, né? Isso foi em 1984, 85. Por aí. Não, acho que um pouco depois, porque eu me converti em 87. Eu vim para Jesus em 87. É que eu já estava por São Paulo desde 1984. Sim. E você surgiu lá na Aliança. Acho que a Selma, o Jaso te indicaram lá e você surgiu lá e nos dirigiu numa peça muito linda, por sinal. É verdade. Você continua fazendo teatro, né, Ângelo? Não tem como não continuar. É uma das coisas que Deus me deu, uma das ferramentas que Deus me deu para fazer a sua obra. E como você pediu para eu me apresentar, eu sou privilegiado de ter me casado com a dona Rosana Ferreira Gomes. E tenho 2 filhos, Gabriel e Ariane. E hoje
a gente olha para trás da vida da gente, percebe como foi tão maravilhoso tudo que aconteceu com as nossas vidas. Eu costumo dizer que nós tivemos um berço cristão, tivemos uma vida com pessoas que nos ensinaram o evangelho legítimo. E talvez você não saiba, mas nós nos conhecemos por causa da Selma e do Jaza, porque eles vieram ao Rio de Janeiro. Eles tinham uma banda e eu conheci eles tocando na vigília de Bento Ribeiro. E eu gostei muito deles. E o que acontece? Peguei os contatos dele e no ano seguinte eu estava indo para São Paulo e assim eles me receberam na casa deles. Foi algo maravilhoso e divino. E que num momento melhor a gente vai poder contar. Mas agora eu quero dizer para vocês que a vida ela é de escolhas. Na vida nada é fácil. Nós podemos hoje sorrir feliz porque nós sabemos em quem temos crido. Mas quando a gente começa na caminhada, a gente não tem noção. A gente tem que realmente pagar um preço, e antigamente o preço era altíssimo. E eu quero dizer para vocês que me ouvem, principalmente aqueles que não me conhecem, que quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu tive que crucificar o meu eu, e foi terrível, porque o preço foi alto. Enquanto eu vivia na prática do pecado, a vida era normal. Mas quando eu aceitei a Cristo, foi muito difícil. Porque a primeira coisa que aconteceu na minha vida é que eu fui expulso de casa pelos meus familiares. Foi doloroso. Mas não sei se você quer fazer alguma pergunta. Sim, porque antes da gente entrar na live, nós nos ligamos, né? E você me relatou um período, o começo da sua vida, sua pré-adolescência, adolescência. Você teve uma vida muito intensa, hein, Ângelo? Meu Deus, coisa incrível. E isso era interessante de você contar para os nossos seguidores, porque tem gente que vive dramas parecidos com esses e acham que não vai ter saída para a vida deles. Mas nós temos a porta que abre para as nossas vidas. Então, eu gostaria que você contasse agora o que você me contou. Eu te falei, mas eu sem querer eu omiti uma coisa. Sempre tive problema de visão. E desde cedo eu sentia umas coisas que eu não sabia explicar. Era uma coisa muito terrível. E por causa da visão, eu sempre imaginei que era isso. Desde criança eu sentia as coisas ficarem grandes e pequenas ao mesmo tempo. Eu sentia como dentro de mim as coisas ficassem muito finas e muito enormes. Era uma coisa estranha. E eu só queria que vocês soubessem disso primeiro. Era não sei nem explicar o que era aquilo. Mas era uma coisa física? Era uma coisa física. Uma coisa que parecia que eu tinha engolido alguma coisa que me deixava assim, muito empazinado e ao mesmo tempo não sei explicar como é que era. Era um negócio que dava um nervoso. E
desde os 12 anos, desde o tempo em que meu pai se separou da minha mãe, eu vivia uma vida largada. Eu vivia na casa de um, de outros. Meu pai era um industrial, mas eu vivia largado. Então, desde os 12 anos, eu comecei a fumar. Comecei a fumar e, por isso, comecei a trabalhar. Meu pai foi: você então quer fumar, vai trabalhar comigo na fábrica. Então, eu fiquei sempre, nessa separação, fiquei do lado do meu pai. E, como meu pai era um homem da noite, meu pai era um boêmio, meu pai me levava junto com ele também. E eu fui envolvido na prostituição. Eu era, como todo homem comum é, né? E meu pai achava que eu só poderia me colocar como homem se me envolvesse assim como ele se envolveu. E daí eu fumava, eu bebia, e tinha a vida que todo mundo normalmente tem quando não é cristão. E ia para os bailes da vida, até que um dia meu pai comprou uma boate. Boate, aquelas que tem a luzinha vermelha. Meu pai, de tanto ir naquele lugar e me levava, eu tomei conta dessa boate para ele. Então, eu fui crescendo ali naquele ambiente e eu me prostituía toda noite, porque eu que tomava conta da boate. E quando era 3 horas da manhã, 4 horas, eu fechava a boate e uma prostituta sempre ia comigo. Porque eu era o dono, né? E também, assim, elas não pagariam um hotel, faturavam a noite toda e cada noite uma ficava comigo. Isso me trazia grandes problemas, mas eu estava na farra, muitas vezes fiquei doente, peguei doenças sexualmente transmitidas, que me transmitiam, e tinha como se curar, né? Tinha bezetacil, essas coisas, mas chegou a época da AIDS, né? E era um terror isso. Mas fazia parte, né? Era uma das coisas que eu ganhava dinheiro. De dia eu trabalhava na fábrica e de noite tomava conta da boate. Só que um dia eu fui convidado para ir a um evento do Rebanhão. E disseram que era um grupo de rock que ia tocar. E aí me levaram naquele evento de rock. Eu nem era fã de rock, mas eram meus amigos, e aí eu fui. Cheguei lá, só vi gente bonita. Eu só via gente sorrindo, feliz. E eu achei um ambiente diferente. E esse evento era numa rádio AM aqui no Rio de Janeiro. E quando eu vi, me disseram assim lá, a pessoa que estava lá na frente falou assim: você quer oração pela família? Vem aqui na frente. Quem que não quer uma oração pela família? Eu fui lá na frente. Só que quando chegou lá na frente, eu senti a presença do Espírito Santo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a minha vontade de chorar era muito grande. Eu não entendia por que estava acontecendo aquilo. Todos aqueles que tinham ido à frente choravam igual criança. E eu chorava muito, e conforme eu chorava, eu não sabia porque estava chorando, porque as lágrimas desciam copiosamente. E eu fiquei assim: o que está acontecendo comigo? Mas ao mesmo tempo era muito bom. Era muito bom e eu não sabia por que era bom. E aquele monte de pessoas olhando para mim e para as pessoas que foram à frente. Aí oraram pelas nossas vidas e eu voltei para ficar perto dos meus amigos. A alegria deles era uma grande alegria, porque eles tinham pego um peixão. Eles tinham pego um peixão da prostituição. E eram os meus amigos que eram crentes, mas sinceramente eu estava tão anestesiado
Eu tinha esquecido que eles eram crentes. E eles me levaram para o ambiente evangélico e eu me converti. Foi maravilhoso. Foi glorioso. E aí eu tinha que ir para casa. E agora? Como é que eu vou falar para o meu pai que agora eu não posso mais viver naquele ambiente de prostituição? Aí eu fui falar com ele. Ele falou, tu tá maluco? Tu vai ficar maluco? Isso vai subir. Vai descer para a cabeça. Vai ficar uma coisa de louco. Tu vai ficar doido. Quando foi uma semana em casa, eu lendo o Novo Testamento, e eu não indo mais para a casa de prostituição, ele virou para mim e falou assim, olha, a tua presença me faz mal. A sua presença está fazendo muito mal para a minha vida, eu queria que você fosse embora. Olha, foi terrível, terrível ser expulso de casa, peguei minhas roupas, e como meu pai era dono de uma fábrica, eu não sabia para onde ir, eu fui para a fábrica, e aonde eu ia dormir? Eu peguei as minhas roupas e forrei, junto com papelão, e me cobri com as minhas roupas naquele dia. Dormi debaixo Dormi debaixo da mesa. Lembro como se fosse hoje. A sua idade, nesse momento, qual era? Tinha 19 anos. 19 anos, já tinha uma semana que eu estava ali, eu nem lembrava que eu fumava. Eu esqueci que eu tinha necessidade de fumar. Sabe aquilo que eu sentia desde os 12 anos? Sumiu. Sumiu, era espiritual. Eu fui curado. A presença de Deus me transformou naquele dia e tirou aquele problema que eu tinha. E depois eu fiquei vendo que nem palavrão eu falava mais. Porque eu não tinha tempo disso. Eu só queria ler Bíblia e ir para a igreja, ler Bíblia e ir para a igreja. Eu não queria mais outra coisa, porque era algo assim maravilhoso. Maravilhoso. E é interessante quando a gente aceita Cristo. É uma paz, né, Ângelo? Tirar o pecado tem massa pesada. E a gente fica pesado, né? Quando sai aquilo da gente, é claro que você fica muito mais leve, muito mais solto, muito mais fluido, muito mais alegre, feliz. Você abre os seus olhos espirituais, a cortina da existência. Liberdade, aleluia, liberdade. E a Bíblia fala que quem peca é escravo do pecado. E às vezes as pessoas não... Mas isso é pecado, mas eu me sinto tão bem, mas em algum lugar ela não está bem. E ela não consegue sair daquele quadro. Por quê? Porque está escravizado lá. E só o Senhor tem poder e graça e força para tirar a gente dessa escravidão, dessa prisão, que às vezes parece muito agradável, mas quando você acorda para ela, você vê que é horrível. Prisão é horrível, né? Mas nós temos muitas coisas para explorar na sua vida, sabe, Ângelo? Então, nós vamos tentar pegar um pouquinho, porque só 50 e poucos minutos, para essa vida riquíssima que você construiu, vivendo uma vida entregue à obra de Deus, né? Muita experiência, muita coisa aconteceu. Então, você contou como foi a sua decisão de seguir ao Senhor. E eu gostaria de saber qual é o seu chamado para o reino dos céus, né? Porque o seu ministério é muito, muito intenso, muito acentuado. Você trabalha com gente, com teatro, com música, você vai para outros países. E então, vamos lá. Conta isso tudo para nós um pouquinho. E principalmente a sua experiência lá em Portugal, né? Nós temos o pessoal lá em Paredes, Ruth e Mike Davis, assistindo a gente lá em Paredes, Portugal. E então conta para nós, esse país delicioso, né? É verdade.
Então, o que aconteceu? Eu não tinha lugar para morar. Eu não tinha lugar para ficar. E o que eu fiz? Eu conheci um grupo que visitou a casa de um amigo meu, e nesse grupo era só um grupo de jovens. Eu achei aquelas pessoas cantando, louvando, adorando a Deus. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Que gente maravilhosa, eu quero estar perto dessa gente. É espetacular isso. E aí eu perguntei, vem cá, a próxima reunião em que casa vai ser? Eu estava morrendo de fome de Deus. E aí eles me disseram o seguinte, nós estamos alugando uma casa e as nossas reuniões serão nessa casa. Nós somos uma missão. Missão Comandos de Sião. Aí eu falei, como é que é isso? Eu queria conhecer isso de perto. Aí eles falaram, aí eu contei a minha história para eles, eles falaram, se você quiser morar na casa, a gente pode deixar você lá morando. Aí eu falei, sério? E aí eles alugaram a casa e eu fui morar nesta casa da missão. E eu não sabia o que era uma missão. E eu estava dentro da missão. E eles saíam para pregar o evangelho pelos trens, por todos os lugares, em várias igrejas. E estava eu lá juntinho. Em tudo quanto é lugar, eu estava junto com eles. E eu fui aprendendo a Bíblia na escola dominical da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, e fui também aprendendo com eles, porque eles tinham reuniões de estudo da palavra. E eu achei maravilhoso. E com isso nós tivemos grandes experiências. Quero contar uma experiência sobrenatural para você rapidinho. É que nós fomos acampar num lugar chamado Cachoeira de Macacu, e uma noite anterior, o povo já estava lá nesse lugar, no carnaval, e eu tinha que ir no dia seguinte, porque eu era gerente de uma loja de antena. E o que aconteceu? Eu fui no dia seguinte, mas à noite era uma vigília, e eu fui para a vigília de Bento Ribeiro, e quando chegou na vigília de Bento Ribeiro, o céu estava estrelado. Eu, novo convertido, o céu estrelado, e nós ali fazendo uma vigília. Aí, de repente, o pastor falou, vamos orar por Israel. Aí poxa, orar por Israel? Ai, aquela coisa, tudo novidade. O que é isso, orar por Israel? Ah, é porque tem que ter paz em Israel, diz na Bíblia que a gente tem que orar. Aí começaram a orar por Israel e eu comecei a ver luzes no céu. Eu comecei a ver relâmpagos no céu. Só que era uma noite estrelada. Aí eu virei para o pastor e falei, eu estou vendo luzes no céu. Aí ele falou assim, é mesmo? Então glorifica o nome do Senhor. Aí eu começava a glorificar o nome de Deus. Só que no dia seguinte eu tinha que ir para esse acampamento, era carnaval. Eu fui, trabalhei às 2 horas da tarde e fui para esse acampamento. Só que o Espírito Santo falava assim para mim, eu não sabia que era o Espírito Santo. Mas eu tinha dentro de mim que era para falar para o líder, para dizer para ele orar por Israel que ia acontecer alguma coisa. Minha irmã chegou lá, ele pegou o violão, eu falei com ele, ele pegou o violão e eram 22 jovens lá. E era um lugar que tinha montanha por todos os lados. A gente passou por uma fenda. E o que aconteceu? O morro todo acendeu. O morro inteiro acendeu. As laterais do morro escuras. E de repente as luzes apagaram do morro. E a gente viu uma silhueta de uma árvore. E dentro daquela árvore, do meio daquela árvore, saiu uma luz redonda. Parou no meio do monte, assim, se dividiu em mais de 50 bolas, assim, passeando pelo monte. E éramos jovens, 22 jovens, e a gente vendo aquilo com o olho nu. E a gente dava saltos de mais de quase 1 metro de altura. O nosso fôlego assim, sabe? A gente não tinha quase fôlego, era uma coisa impressionante. Era assim, coisa assim, desesperadora do sobrenatural. E aquilo foi Deus se agradando da gente, porque a gente tinha se separado do carnaval. Deus se alegrou, e Ele já tinha dito para mim, sem eu saber, que Ele ia fazer aquilo no dia seguinte. Eu era novo convertido, eu não tinha noção do que Deus estava falando.
Mas só quem viveu sabe o que a gente viveu. E tinha duas pessoas acampando que não eram crentes, se converteram vendo aquilo. Foi algo glorioso, glorioso. E isso jamais sairá da minha alma. Eu fico emocionado porque é como se eu estivesse lá hoje. E aí, meus irmãos, a minha vida nasceu dentro de missões. Eu praticamente fui batizado em missões. E aí, o tempo foi passando, e eu fui, tudo que eu tinha que fazer para o reino, eu me envolvia. E até hoje eu me posiciono dessa maneira. Uhum. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, Ângelo. Então, junto com isso tudo acontecendo, você, em algum momento, você começou a construir sua família, né? Gostaria que você falasse sobre essa família que Deus te deu, também o que aconteceu, né? Todo mundo teve Covid aí, todo mundo orando daqui, vocês orando por nós daí, e gostaria que você entrasse nesse assunto Eu vou agora. direto à situação. Minha sogra veio para nossa casa, que a Uhum, minha cunhada pegou Covid. Minha sogra mora com a minha cunhada. E quando a minha cunhada sentiu que estava com Covid, o que ela fez? Mandou minha sogra. Porque minha sogra tem 70 anos. uhum, Minha sogra é uma ótima mãe. É uma ótima avó. E ela chegou lá em casa, normalmente, e não sabia, mas ela estava contaminada. A minha sogra já tinha passado por 2 cirurgias no coração. Uma das vezes, ela ficou em coma. E esse ano, ela extraiu um órgão do corpo. Ou seja, a preocupação da família era grande com ela. Só que, infelizmente, ela estava contaminada e em uma semana a Covid apareceu na vida dela e apareceu no mesmo dia para a gente. Todos nós ficamos juntos. E foi terrível. Foi terrível. Por quê? A minha esposa, ela tem plano de saúde. A minha sogra também. Mas eu não tenho plano de saúde que pode internar. Eu sou diabético e também tenho hipertensão. Eu era um prato cheio. Aliás, ainda sou um prato cheio para o Covid. O Covid, quando viu que ele tinha me pego, ele ficou feliz da vida. Porque eu não tinha o plano para internação. E minha sogra foi entubada e minha esposa foi internada e foi para o CTI. E eu fui tratado em casa pelo Senhor. Fui ao médico, mas Deus não permitiu que eu fosse internado, que eu precisasse de internação. Só que o espírito já, antes da minha esposa ser internada, eu falei para ela, a sua mãe vai voltar para casa. Deus me deu uma palavra na minha alma, ela vai voltar para casa. Eu falei isso para ela deitada do meu lado. Quando foi na madrugada, minha esposa estava com uma saturação de 83. E aí ela teve que de manhã ir para o médico. E ela não voltou. Ela ficou internada porque estava com 50% do pulmão tomado. E eu em casa, e sentindo todas as dores que todo mundo sente. Só que uma coisa eu não sabia. Ninguém sabia. A Covid que nós estávamos era P1. Era a variante mais forte do que a Covid comum. Eu fiz o exame e realmente foi constatado que eu estava.
e eu fiquei em oração, pedi oração para centenas de pessoas. Mas teve um dia em que o médico falou que na quarta-feira queria conversar com a família, e era segunda-feira. Eu trabalhei 13 anos no hospital de emergência. Eu sei a realidade de um hospital. Aí eu não dormi direito aquela noite. Só que eu já estava no 14º dia. Já tinha passado por tudo. No dia seguinte eu fui lá, peguei o exame que comprovava que eu estava com Covid e fui para o hospital. Cheguei lá no hospital e falei, olha, eu quero ver minha esposa. Vocês disseram que quer conversar com a família só na quarta-feira. Vocês estão me enganando, ela está morta. Na verdade, eu falei aquilo para impressionar eles, porque eu queria realmente vê-la. E como eu já mostrei para eles que o meu exame era positivo, o grande problema de não entrar num CTI de Covid é justamente para você não pegar a Covid. Mas eu já estava com a Covid. E quando eu falei aquilo, o pessoal da administração falou, você está nervoso, você está passando mal, não fique nervoso assim. Mas na verdade eu estava mais atuando do que sendo nervoso. E aí, eu tinha que convencê-los. E aí, aguarda aí que a gente vai falar com a médica superior. Depois eles falaram com a médica. As 3 mulheres convenceram a médica de eu deixar ela entrar. E eu entrei. Conseguiu. Consegui. Uhum. Olha só, eu entrei todo indumentado, né? Cheio de roupões necessários para ter o cuidado absoluto. É proibido não entrar sem aquela roupa, né? E aí eu pude vê-la. E quando eu entrei e ela me viu, ela precisava me ver. Porque ela não sabia como eu estava. Se ela estava internada, o que ela estava pensando? Que eu estava pior. E ela também estava querendo saber como a mãe dela estava, o que passava na cabeça dela. Então, eu entrar era muito importante. Eu filmei ela, fotografei ela naquela situação, que depois eu pude botar no Face, botar em todos os lugares, nos grupos de WhatsApp, para todo mundo ver a realidade. E o povo, vendo aquilo, o povo intensificou em oração. Mas estava acontecendo alguma coisa que eu não sabia. Foi bom, foi maravilhoso eu ter ido, porque isso relaxou ela. Só que acontecia uma coisa que eu não sabia. 2 dias depois, o oxigênio dela começou a saturar em uns 15 litros. E eu já sabia que estava alto. E os médicos mandaram entubar ela. Quando os médicos mandaram entubar ela, teve um profissional que disse assim, eu vou ficar monitorando ela a noite toda. Do nada aquele rapaz falou, não, eu quero monitorar ela a noite toda. E Deus usou aquele rapaz para monitorar ela. E ela desceu para 8. Amém. Só que ela depois subiu para 15. Depois ela desceu para 6. Depois ela foi descendo até usar o catéter. Uma observação é que ela o tempo inteiro ficou igual a você, lúcida. Ela via as pessoas morrendo ao lado dela. Ela via, ela falou, Ângelo, foi um banho de amor. Aqueles profissionais, eles davam banho de amor nas pessoas. Eu nunca vi pessoas amarem tanto na minha vida como eles estavam trabalhando com muito amor. A minha esposa é professora. Ela está se aposentando esse ano. E ela escolheu essa profissão porque ela ama cuidar de pessoas. Ela não é só professora, mas ela é assistente social. E ela falou, olha, eu joguei os meus diplomas no lixo
quando eu vi aqueles profissionais amando daquela maneira aquelas vidas. Eles faziam de tudo para salvar. E o interessante é que 90% eram tudo crente. Era oração o tempo inteiro dentro do CTI. E ela ficava, eu não podia falar, mas eu ficava intercedendo por eles. Eu não estava nem preocupada comigo, eu intercedia. E quando eu ficava ansiosa, Deus falava para mim, para eu não ficar ansiosa. E eu melhorava. Toda vez a palavra de Deus, o Espírito Santo falava comigo, eu melhorava. Aí, os médicos falaram assim, olha, ela está melhor, vamos tirar ela daqui que ela está vendo tudo, isso pode piorar ela. Quando tiraram ela do leito, para passar por um leito distante, ela ficou entre a vida e a morte. Aquela mexida que fizeram com ela ficou com uma pressão de 6/3. E eles conseguiram fazer com que ela melhorasse. E aí depois, 2 dias depois, ela foi para o centro intensivo. E o médico perguntou para ela, você sabia que você ficou em cima do muro? Ela falou, eu sei que eu fiquei em cima do muro. E o médico perguntou, você sabe quem é que te tirou de cima do muro? Ela falou, eu sei. Foi Jesus Cristo. E ele virou para ela e falou assim, ainda bem que você sabe que foi Jesus Cristo. Ainda bem que você reconhece que foi Ele. E aí, ela só foi melhorando, melhorando. E em uma semana, ela teve alta. E ela foi para casa. E o tempo inteiro eu dizia, elas voltarão para casa. Elas voltarão para casa. Eu fiquei em casa. Deus tratou de mim. E eu era o pior. Eu era a bola da vez. Mas o Senhor me cobriu. Teve uma hora que eu fiquei com 89,90 de saturação. Eu olhei o oxímetro e falei, Senhor, melhora isso. E comecei a melhorar. A oxigenação começou a voltar ao normal. Louvado seja Deus, porque as orações dos irmãos foram muito importantes. Muito importantes. E todos nós, principalmente minha sogra, eu acho que ela está melhor do que eu e minha esposa. Sensacional. Sensacional. A sua idade hoje qual é? 56. 56. Você começou sua vida cristã aos 19, e daí você teve aquela experiência incrível lá das bolas, da luz e tudo isso. Eu quero fazer um link entre essa experiência e o seu momento hoje aos 56 anos. A sensação que eu tenho é que quando está tudo bem, a gente tem que buscar mesmo esse amor, a manifestação de Deus, seja lá como for, aparecendo em fogo, aparecendo do jeito que for, se as pessoas acreditarem ou não, eu estou vendo, eu estou vivendo, e isso vai encher a minha existência de tal maneira que quando eu chegar naquele ponto, um outro ponto da minha vida, em que eu estiver passando o vale, como você passou o vale sozinho, numa situação sozinho e com a esposa e a sogra, a mãe, lá no hospital. Quer dizer, era uma coisa tripla de preocupação e dor. Tudo aquilo que você viveu, que você buscou a Deus, essa experiência sobrenatural que você teve, essa busca, essa delícia de orar e tudo isso, de se dedicar. Quando você passa no vale, se você tem tudo isso armazenado em você, você passa no vale sobrevivendo, cheio de fé, cheio de esperança. Eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu tenho crido.
que antes eu ouvia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Você não acha, Ângelo, que tem esse link, que é a vida cristã, a gente tem que encher dessa maravilha nos bons momentos, para quando chegar no vale, você tem toda a força, você sabe quem é você, a sua identidade junto, diante do seu Criador, do seu Salvador. Então as coisas ficam com um outro tom. Desculpa, eu vou aproveitar essa deixa que você me deu, porque está entrando bastante gente sua, que eu não conhecia, que estão chegando aí a primeira vez no acervo. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, a pastora Maria Helena, a Roseli Amaral, todos que estão entrando, seus amigos que entraram, e agradecer, são todos bem-vindos. E eu gostaria que vocês seguissem o acervo de memórias, aqui o M Selvas no Instagram, divulgue o testemunho do Ângelo para que as pessoas também encontrem esse Deus, encontrem essa esperança, essa fé, essa força, esse refrigério nesse momento de pandemia e dor no mundo. Divulgue o testemunho do Ângelo, divulgue o acervo de memórias. Esse é um projeto que veio do coração de Deus para que nesse momento as pessoas pudessem ter acesso à vida, à experiência de vidas e vidas transformadas por Deus. Então, você tem aqui M Selvas no acervo aqui no Instagram, e lá no YouTube entra amanhã acervo de memórias. Também lá está todas as entrevistas estão gravadas e registradas lá. Você pode acessar, se inscrever, fazer um comentário, ativar o sininho, para a gente fortalecer o nosso canal também lá no YouTube. Então, eu agradeço a presença de vocês, sejam bem-vindos. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui trazendo vidas que vivem abundantemente com o nosso Deus. Ângelo, é com você de novo que eu quero falar. Eu gostaria que você falasse a sua maior experiência com Cristo e também contando um pouco sobre a sua sogra tão querida e entrando na sua maior experiência, na maior experiência que você teve com ele. Olha, vou fazer diferente um pouquinho. Falar das primeiras noites que eu tive na casa que eu morei, na missão, eu fiz uma oração de criança, deitado na cama. Eu virei para Jesus e falei: Senhor, eu nunca mais quero pecar na minha vida. Eu não quero mais pecar, Senhor. Era uma oração de criança mesmo, de ingênuo. E eu apaguei a luz para dormir. Nesse momento que eu apaguei a luz para dormir, eu senti uma pessoa entrando no quarto. Só que essa pessoa vinha da janela do quarto. Ela chegou do meu lado esquerdo da cama. E a presença dessa pessoa era muito ruim. Era terrível, era horrorosa, foi a pior experiência da minha vida. Mas a voz dessa pessoa, ela não era uma pessoa física, mas ela ficou do meu lado. Eu fiquei impactado, porque era um ser espiritual. Ela parou do meu lado e diz assim: a voz dele era bonita, a voz era linda, e ele dizia assim: tu és louco. Era uma coisa impressionante. A voz era bonita, mas a presença era do mal, e ele estava me chamando de louco.
E automaticamente eu pensei comigo mesmo, por que ele está aqui? Por que ele está me chamando de louco? E eu lembrei que eu fiz aquela oração. Senhor, eu não quero mais pecar na minha vida. E aí eu queria clamar o nome de Jesus. Eu queria falar. Mas a presença daquele mal, eu não entendia muito, eu era novo convertido. Ele me travou todo. E eu não conseguia falar Jesus. Mas, mesmo sendo novo convertido, eu senti dentro de mim, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E aí eu fiquei com aquilo dentro de mim, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Eu descobri que o diabo, eu posso vencer e mandar ele embora, desde aquele dia, quando eu ignoro ele. E ele veio com aquela capa de todo cheio de poderes, como eu ignorei ele, ele foi embora. Eu senti ele saindo e indo embora. E aquilo me destravou. Me destravou. E eu vi a realidade do mundo espiritual. Aquela foi a minha primeira experiência. E essa experiência eu nunca vou esquecer também na minha vida. Porque nós podemos ignorar o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual não pode ignorar a nossa vida. Ele está sempre ligado em tudo aquilo que a gente fala e que a gente faz. Então eu entendi que até posso ignorar, mas ele nunca vai ignorar a minha vida. Todo dia o que eu falo, ele está atento. Tudo aquilo que eu faço contra ele, porque falar para Deus que eu não queria mais pecar na minha vida com toda pureza, isso mexeu profundamente. De alguma maneira que ele se perturbou com isso e veio me amedrontar. Eu precisava falar sobre isso, para depois falar o que vou falar. Não dá para mim explicar e falar tantas experiências, mas como novo convertido, eu precisava um dia acordar às 7 horas da manhã. E eu não tinha despertador. Eu tinha relógio, mas não tinha despertador. E era uma reunião de emprego. Eu falei, agora, como é que eu vou fazer para acordar às 7 horas da manhã? Eu sozinho. Eu falei, Jesus, me acorda às 7 horas da manhã. Eu pedi para Jesus me acordar às 7 horas da manhã. Ele não dorme, né? Eu escutei uma voz dizendo assim, primeiro encostou aqui no meu, aqui atrás das minhas costas, deu uma encostada em mim, deu uma catucada em mim e falou assim, Anjo, Anjo, viu? Alguém falou comigo? Escutei. Fui olhar que horas eram. 7 horas da manhã. Jesus falou comigo. Eu era novo convertido, então muita experiência foram acontecendo comigo. Eu vinha de São Paulo, da casa da Selma e do Jazarias. Eu era novo convertido. E o ônibus tinha um ferro de segurar. E o ônibus estava todo cheio, e só tinha um lugar. E tinha um cara assim, ó, na frente do lugar que eu tinha que sentar, tinha um cara assim, ó. E eu falei, ou tá bêbado ou tá endemoniado. Aí eu sentei naquele lugar, aí eu peguei meu dedo, só fiz assim, encostei nele devagarinho. Quando eu encostei o dedo nele, ele de costa, né? Aí ele falou assim, e ainda diz que é filho de Deus. Dentro do ônibus, só eu que entendi o que ele falou. Porque o demônio estava de frente para mim, vendo eu colocar o dedo.
essa foi uma experiência, eu tive várias experiências, uma experiência tremenda na casa da Selma. Foi o dia, Selma e Jazarias são músicos, pastores, adoradores. Um dia eu estava lá de tarde e eu fui, saí, a banda estava lá, né, a banda dele, e eu subi as escadas e fui deitar no quarto e comecei a olhar para o teto, comecei a falar com Deus. Nisso que eu comecei a falar com Deus, o quarto sumiu. O quarto sumiu. E eu vi uma tela de cinema enorme. E aí, eu escutei uma música. E a frequência da música passava por dentro do meu corpo. E eu via Jesus de costa. E Jesus estava andando naquela tela. E a música era maravilhosa, era uma delícia aquilo. Aí, daqui a pouco acabou. Acabou. Ai, eu não queria que aquilo acabasse. Eu comecei a escrever alguma coisa no papel e desci. Quando eu desci, o Jazarias falou: o que está escrito nesse papel aí? Eu falei: não sei. Aí ele olhou para o papel e falou: rapaz, isso aí é uma música. Eu falei: música? É. Aí chamou um pessoal da banda e falou: aí, vai lá, prepara a música para ele. O rapaz veio, aprontou a música e tocou. Tocou a música. Eu só me lembro um refrão que dizia assim: eu não sei de onde vim, nem para onde vou. E só que depois entrava nessa verdade do Evangelho que a gente descobre que o Senhor nos levará para a eternidade. Eu só me lembro disso. Eu só sei que o rapazinho que fez a música e tocou ali, ele falou assim: puxa, tu não quer dar essa música para mim, não? Eu falei: eu nem sabia que eu sabia escrever música. Da onde saiu essa aí, vai sair muito mais. Que delícia! Né? Aquela casa acontecia muita coisa boa, né? Eu tive experiências incríveis lá também. Ângelo, nosso tempo está querendo... Sabe, mas deixa eu contar essa experiência muito importante para eu entrar num pequeno finalizar na missão. Tá, eu só estou te dando esse toque para você fazer o time aí, tá? Quanto tempo a gente tem? 7 minutos. Tá bom. Olha só. Há 2 meses atrás, eu deitei, virei para o canto da parede. Naquele momento que você vai dormir e está acordado e está querendo dormir, me aconteceu o extraordinário. O extraordinário. Meus irmãos, eu acho que eu sei o que é o céu. Olha, eu vi Jesus, de novo. Eu não sei te dizer como ele era, mas ele era Jesus. E aí, eu olhava para ele e saía dele um prazer que entrava dentro do meu corpo. E aquele prazer era excomunal. Um prazer que não tem nada igual. Não existe nada igual. E eu lembrava da palavra de Paulo que diz que não tem ouvidos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, não quero ver, eu ainda nem vi o que ele quis dizer. Só em ver Jesus, saía de Jesus Cristo um prazer. Olha, não dá, é indescritível. É algo que, olha, eu falei: Deus, eu já tive tantas experiências, mas essa está no topo, Eu vi o Senhor, e ver o Senhor, eu não estava nem me importando se a vida, se eu continuasse a viver. Viver para quê? Se o melhor, eu estava vendo Jesus. Eu falei: meu Deus, nada nessa vida pode me dar o que eu estou sentindo aqui agora. Então eu sei que vai ser muita coisa melhores do que isso. Mas o que saía dele entrava dentro de mim e me dava um prazer excomunal. Não dá para explicar.
Eu acordei, falei para minha mulher. Eu dividi isso logo com ela. Porque eu não estava, na verdade, dormindo, eu estava entre dormindo e acordado. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Olha, está entrando a Pamela McCartney, Amém. pastora, nossa missionária dos Estados Unidos, fundou a Igreja Batista em São José dos Campos. Poxa, nossa live hoje maravilhosa, todos bem-vindos, muito bem-vindos. Ângelo, agora o nosso tempo está mesmo no vou finalizar. Tá? Tá, vou dizer para vocês o seguinte, o Senhor me disse que eu ia viajar, ia me mandar para outras nações. Mas eu nunca tive o coração nessas coisas. E até que me chamaram para fazer o monólogo do Filho Pródigo no Chile. E a missão queria que eu viajasse para o mundo inteiro. Mas a minha esposa falou, opa, baixa a tua bola, que senão perde o casamento. Aí, no ano seguinte, ela permitiu, me chamaram para ir para a França, ela permitiu, eu fui. No outro ano seguinte, me chamaram para ir para a Inglaterra apresentar o Filho Pródigo. Na Inglaterra eu fui. No ano seguinte, me chamaram para ir para Portugal apresentar o Filho Pródigo na Igreja Batista de Braga, pastor Marcelo Moletti. E aí eu fiquei por lá. Minha esposa é neta de portuguesa e ela tem terras lá. Ela falou, fica aí, meu querido, vai caminhando por aí que depois a gente vai morar nesse lugar. Só que fiquei 6 meses, não aguentei de saudade e voltei. Depois veio a pandemia e nós estamos vendo aí o que vai acontecer. Antes de você voltar, você vem aqui em Francisco Beltrão fazer o monólogo do Filho Pródigo. Tá bom? Ângelo, eu estou indo para Brasília onde? agora, dia 24. Vou cuidar de uma igreja lá, o pastor me pediu para apoiar ele toma conta de 2 igrejas, e ele me pediu, o pastor Maurício, da igreja congregacional de Cristalina e a igreja de Ceilândia, ele precisa de mim por lá, eu vou ficar lá por um tempinho, mas a qualquer momento pode me fazer esse convite. Ok. Ângelo, tem gente aqui pedindo volta. Então, você vai ter que voltar. Eu vou te convidar, não importa onde você estiver, porque pelo Wi-Fi, pela internet, a gente se comunica de qualquer lugar do mundo. Glória então, eu vou te chamar, tá? Daqui a uns acervos, eu vou te chamar de novo. Agradeço demais a sua presença, agradeço a presença de todos aqui no acervo essa noite. Quinta-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui outra vez trazendo mais um entrevistado. Ângelo, com você para despedir. Eu queria pedir ao pessoal que já me conhece, para realmente poder ficar ligado nos testemunhos que acontecem por aqui. Também pedir aos meus amigos, aqueles que também não me conhecem, que pudessem me dar um apoio no meu canal no YouTube. Preciso fazer 1000 inscritos lá. É Ângelo Oliveira. Ok? Ângelo Oliveira. E eu estou muito feliz de estar participando aqui hoje. Espero de verdade que a minha experiência que eu pude contar aqui possa ter tocado o coração das pessoas, porque, como eu disse para você, o versículo bíblico que me chama muita atenção na minha alma e no meu chamado, que é a palavra de Jesus que disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa palavra mexe muito comigo, porque ele é um alerta do próprio Senhor dizendo para eu aprender a Bíblia e para ter uma vida de oração. Porque o poder de Deus só acontece com quem tem vida de oração. Crente Aleluia. Que não tem vida de oração, poder nenhum acontece. É verdade. Ângelo, muito obrigada, um beijo, Deus abençoe. Muito obrigada a todos vocês. Até quinta-feira que vem. Um beijo, Deus abençoe. Até Beijinhos lá. Para todos. Tchau. Tchau.